Ficar embaixo? Fica à vontade, agora é todo seu. Ficar embaixo que aqui é melhor. Aqui é muito alto. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer ao Estado do Ceará pela confiança. Agradecer à Iara pelo convite para esse momento. E agradecer os órgãos que estão envolvidos aí com a Rota do Mel. Nós estamos há algum tempo trabalhando com o pessoal do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, e hoje a gente vai falar sobre como funciona, qual é a ideia de um projeto de melhoramento genético no âmbito nacional. Nós tivemos a primeira palestra com um produtor muito bem sucedido, a segunda palestra com a professora Ednei Magalhães, mostrando que a nossa cadeia ela tem muita capacidade de entrar em um esquema de melhoramento genético nacional. Só apresentando brevemente aqui, meu nome é Fabiana, acho que eu sou a pessoa que viajou uma maior distância para chegar aqui, se eu não me engano, eu sou do Paraná, então foram 12 horas aqui para chegar, né? Minha cidade fica no sudoeste do Paraná, e a gente vem trabalhando há algum tempo já com melhoramento. Minha formação é dentro da zootecnia, e a zootecnia ela trata o melhoramento genético de uma maneira sistemática. E é isso que a gente vai abordar hoje aqui, para vocês terem uma ideia do que tem sido planejado para o futuro, né, com o apoio do governo, pesquisadores, para que futuramente a gente possa ter mais material genético disponível, além do que já a gente tem nos nossos apiários e nas nossas produções. Tá? Então, a ideia é como é que isso funciona a campo. Como é que o material genético chega a campo? Pode passar para mim, Will? Ok. Bom, gente, melhoramento genético, a gente vai ficar falando de fórmula aqui, falando de genética, não. A gente vai direto ao ponto. Conjunto de ações que permite o processo funcionar a campo. O que é melhoramento genético? Não é só aquele estudo que acontece lá na pesquisa, nem só o que acontece no campo. O melhoramento genético ele une as duas situações e identifica material genético superior. Pode passar, viu? Ok, está destacado ali, funcionar a campo. Vamos ver como é que isso acontece. Bom, se eu fosse elencar aqui com vocês, quando a gente fala em melhoramento genético, qual que é a primeira palavra que vem na nossa mente, ou o que a gente pensa? O professor Ednei falou um monte aqui agora. Conhecer a matriz. Mas para que a gente tem que conhecer a matriz? Não é para produzir rainha? Melhorar a qualidade. A gente quer uma rainha, né, um motor da colônia. A gente quer um motor que ele tenha várias aptidões. Né? Se a gente fosse elencar ali, o que uma rainha tem que ser? Como é que esse motor da colônia tem que ser? O que vocês acham? Resistente a doenças. Murilo, você pode escrever para a gente ali, por favor? Produtiva, né? Tá, eu já falo para ele escrever lá, só um pouquinho. Resistente a doenças, produtiva. O que mais? O que vocês esperam de uma rainha? Baixa enxameação, ou nenhuma de preferência? Baixa enxameação. Mais alguma coisa vocês esperam? Comportamento higiênico, o professor Ednei falou agora. Então tem um bom comportamento higiênico. O que mais? Menos defensiva. Oi? Menos defensiva. Menos defensiva. Tá. Vocês querem colocar mais algum item aí que vocês acham importante? Além dos 5? Alta produtividade. Murilo, você pode? Isso, legal. Você gostaria de colocar mais alguma característica interessante? Acho que tá bom, né? Tá bom, né? O motor já tá bom, né, professor? Se o motor já é tudo isso, tá bom. Vamos lá, então. Murilo, então, se você puder
por gentileza, voltar na apresentação. A gente já quer um material que ele funcione a campo. Essa que é a questão. Vocês estão com as colônias de vocês já prontas para receber rainha, ou estão aprendendo como fazer, ou estão trabalhando com produtividade, mas ela tem já que funcionar a campo. Vocês querem um material pronto, já selecionado. Esse era o ideal, né? Um material que já estivesse todo estabelecido. Porém, o que a gente deseja é o processo final. A gente tem um caminho até chegar no indivíduo que realmente vai ter todo esse potencial. Murilo, pode passar para mim, por favor? Então, o material genético para ser produzido, ele tem um começo, um meio e um fim. Tá? E depois desse fim, ele começa de novo e assim sucessivamente. E a gente, quando fala que a gente espera tudo isso de uma rainha, ou a gente quer um material selecionado, a gente está esperando chegar nesse fim, a gente quer um material pronto, não um material bom. Pode passar, né? E onde que a gente encontra isso? Em quais espécies hoje, animais, que a gente tem isso? Tá? Infelizmente, a gente não tem pronto em abelhas, mas a gente tem em outras espécies. Por exemplo, aves. Hoje, a gente tem a avicultura, tanto de postura quanto de corte, toda estabelecida. Existe um material genético, um pacote tecnológico, você não vai receber os pintinhos e criá-los ali no quintal de casa. Existe um galpão exato, ração exata, iluminação, manejo, todo exato. Então, existe um pacote tecnológico e um pacote genético. Ok? Pode passar, Suínos também é uma cadeia que tem esse pacote pronto. Tá? A gente não precisa ficar fazendo aquele trabalho de base, você tem material genético pronto, certo? Algumas espécies de peixes, tá? Eu coloquei essa truta arco-íris porque ela é, hoje no país, no mundo, ela é uma das que mais tem esse material genético já estabelecido, tá? Mas a gente poderia colocar aqui exemplo de tilápias. Então, também é uma espécie, uma cadeia de produção que tem isso já estabelecido. Pode passar. Gado de corte também já passou por esse processo que tem um começo, meio e fim. Então, hoje, quando a gente mapeia, esse aqui é um mapa dos Estados Unidos, colocando ali esses pontinhos verdes, são os locais onde se tem controle da informação genômica, genética dos indivíduos. Então, o país todo tem um controle, já existe tecnologia disponível. Pode passar. Gado leiteiro. Gado leiteiro, a gente também já tem material genético disponível. Qual que é o material genético disponível que a gente tem quando a gente pensa em gado leiteiro? É o sêmen que a gente adquire, né? Compra o sêmen, e esse sêmen ele é o resultado de um processo de melhoramento genético. Ok? Então, e onde que a gente tem a parte de abelhas hoje no mundo que trabalha com melhoramento genético? O único lugar no mundo que trabalha com melhoramento genético mesmo, pode passar o meu para mim, é na Alemanha. A Alemanha, que trabalha com as subespécies europeias, tá? Na Alemanha, eles têm um programa desde 1980, 79, 80, e eles têm toda uma história de evolução desse material. À medida que a gente se inteira sobre a produção de rainhas, a necessidade de rainhas dos produtores do Brasil, a gente vê uma série de produtores preocupados querendo introduzir material europeu no país. Para vocês terem uma ideia, a Alemanha ela está fazendo o quê? Organizando o material europeu que eles têm dentro de um sistema de melhoramento genético. Lá é berço. Lá eles estão tendo que fazer essa organização que a gente vai propor pela Rota do Mel. Mas para fazer uma organização das africanizadas. Não é fácil, a extensão territorial é muito maior, mas para vocês entenderem que o modelo seria um modelo de organização. Vamos organizar a casa. Vamos ver como é que funciona isso. Vamos mais para frente um pouquinho. Aquele sonho, pode passar no livro para mim. Aquele sonho que a gente falou, né, de escolher as abelhas, eu lá chegar e falar assim, eu quero uma rainha produtiva, que tenha baixa defensividade, alto comportamento higiênico,
O pessoal da Alemanha já vive isso. Tá? Eles têm um programa de melhoramento. Dentro desse programa de melhoramento, eles têm as subespécies que eles trabalham, todas europeias. Pode ir, Murilo, por favor. Aqui está um pouquinho ruim para ver, mas eles têm, inclusive, ó, ali está listado cárnica, Apis mellifera cárnica, da Eslovênia, da Croácia, de vários locais da Europa. Okay? Então, se eu quero rainhas e eu moro na Eslovênia, eu vou entrar naquele ícone ali e vou procurar as rainhas que são mais adaptadas à minha região. A Alemanha já está nesse patamar. Tá? Pode passar o próximo. E aí, quando eu entro lá na minha região, eu posso escolher. Aqui, ó, tá bem bonito, poderia estar maior, mas aqui eu posso escolher. Aqui tem todas as características que são importantes para as abelhas europeias. Isso aqui não é nosso. Então, o que eles fazem? Eles colocam um peso para cada característica. Isso é chamado índice de seleção. Então, o produtor vai lá e fala, para mim é mais importante, de 0 a 1, a questão do comportamento defensivo. Eu quero ver se tem um comportamento defensivo bem baixo, tendência à enxameação baixa, índice de varroa baixo, alta produção. Então, eles já têm isso sistematizado. O governo, junto à empresa e apicultores, bancam uma pesquisa que faz a avaliação genética constante desse material. E o produtor pode escolher, inclusive, a aptidão dessas rainhas que ele vai adquirir. Certo? É como se a gente fosse no mercado e decidisse se a gente quer comprar esse produto assim, assim, assim. Esse é o fim. Isso é o que acontece em todas as espécies: gado leiteiro, gado de corte, aves, suínos, piscicultura, que a gente tem visto que evoluíram no melhoramento genético na produção animal. Então, na Alemanha isso existe. Os alemães, né, depois daquele 7-0, que a gente, 7-1, né, acho que foi 1, só lembro do 7. 0, né? 1, né? Aí eu sempre lembro disso, né, quando eu vejo eles tão evoluídos aí com a questão do melhoramento. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos pensar que isso aqui não é fácil de estabelecer. Eles estão há mais de 50 anos trabalhando com isso, e com uma espécie, subespécies europeias, num país desse tamanho perto do Brasil. O Brasil é enorme, eles têm um país muito pequenininho, e isso é algo, não vou dizer que é mais fácil, mas já é complicado de fazer. Vamos ver o que a gente poderia aproveitar dessa experiência e fazer dentro do nosso país. Vamos lá. Como é que esse pessoal, de todas as espécies, conseguiu fazer esse negócio funcionar? Tá? Então, eles reuniram autoridades nacionais, regionais e locais. Pode dar vários cliques. Trabalho de governo, né? Isso, exatamente. Por que é importante ter autoridade nacional, regional e local? Estados Unidos, gado leiteiro, uma das potências de melhoramento genético em gado leiteiro. Tá? Iniciativa de melhoramento genético toda privada, ou seja, não tem o governo envolvido. Os produtores ajudaram a construir o programa de melhoramento genético nos Estados Unidos, de gado leiteiro. O que acontece? Hoje, os produtores são os que coletam os dados nos Estados Unidos, alimentam o programa de melhoramento, mas eles têm que pagar pelo material genético. Sem eles não tem programa, mas eles têm que pagar o material genético. Por quê? Porque é uma empresa privada que fez sozinha. Por isso que num país como o nosso, que tem características de agricultura familiar, extensão de grande extensão, a gente tem que envolver autoridades nacionais, regionais e locais. De certa forma, a gente tem que ter a parte pública envolvida nisso. Senão a rainha vai ficar num preço e numa acessibilidade impossível, porque é caro produzir. Tá? Então, todas essas cadeias uniram produtores, empresas, pesquisadores e trabalharam no esquema de transparência, intercâmbio de ideias, comunicação, e colaboração em rede. Acontece que reunir todos os atores desse processo é um dos grandes desafios. Porém, a gente já sabe que deu certo dentro do Brasil. No Brasil, a gente tem um exemplo do programa GenPlus, que
trabalha com gado de corte. No início do Gen Plus, os animais da raça Nelore, no início do Nelore dentro do país, a gente buscava material genético da Índia, que era a origem do Nelore. Hoje, aí o Brasil instituiu um programa de melhoramento genético onde ele avaliou os animais Nelore no nosso ambiente e hoje tem material genético adaptado para a gente. O que acontece? O pessoal da Índia hoje vem comprar material genético no nosso país. Não adianta a gente ter um animal europeu. Adianta a gente ter um animal europeu adaptado ao nosso ambiente, selecionado, não é? Uma raça não garante que o animal será sempre bom. A raça não é fator de garantia, por isso que quando a gente ouve o professor Ednei aqui falando de várias características que você pode selecionar no seu material, isso é muito mais eficiente do que eu trazer uma abelha que não tem nenhuma adaptação no nosso ambiente. Nós temos muito mais riqueza pensando na africanizada, muito mais opções de diversidade pensando na africanizada do que na europeia. E a africanizada é boa? Precisa selecionar. Tá? Então vamos lá, vamos para frente. E no Brasil, né? Como é que está isso? Pode ir, Murilo. Bom, rapidamente aqui. Eu quis trazer duas cadeias, na verdade, bem evidentes, bem estabelecidas, que é de ovos e leite. Quem comeu alguma coisa hoje aqui com ovos? Bolo. Quem de alguma forma consumiu algo que tenha leite? Direto ou indiretamente, né? Essas cadeias de produção que a gente consome o alimento com muita frequência são cadeias que o processo de melhoramento genético teve sucesso, já estão estabelecidas. Tá? Então, quando a gente olha lá aquele tracinho aqui, ó, esse tracinho aqui, ele está baixo, porque os indivíduos realmente não produzem tantos ovos aí, né, mais por dia, mas ele é uma reta. Ou seja, isso aqui acontece de maneira constante. Tá? Já está bem estabelecido, está bem determinado. Quando a gente olha aqui a produção de leite no nosso país, ó, a produção de leite também cresce, tem alguns picos aqui, mas não está tão constante quanto ovos. Por quê? Porque a gente precisa ainda trabalhar, mas ela vem crescendo. A cadeia está se estabilizando. Agora olha a produção de mel. Olha só como que ela está aqui. Está vendo esses picos? Ela cresceu, mas esses picos, eles informam para a gente que a gente precisa de tecnologia. E não é tecnologia de ponta. É fazer o que a gente vem vendo. Cuidar do ambiente, fazer o manejo correto. Vou produzir minhas rainhas, tem um processo de produção X, Y, W, Z. A questão é que a gente precisa se tecnificar. Se a gente colocar esse gráfico na produção da Argentina, como o professor também falou, ele é reto, ele não tem esses picos. Tá? Então, o melhoramento, ele deve entrar no momento para ajudar esse pico a crescer, mas não fazer o pico crescer. A gente precisa trabalhar no campo, a gente precisa trabalhar fazendo manejo adequado, se especializando, fazendo cursos, estimulando a atividade dentro do país. Tem os Senar, Sebrae, tem uma série de meios de se tecnificar. Só que agora a gente vai ver como é que é o papel do governo nisso aqui. Tá bem? Vamos lá então. Olha só, se a gente for tentar colocar aquele modelo da Alemanha para a gente, ou de qualquer outra daquelas espécies que a gente viu, o Will pode dar vários cliques aí. Obrigada. Olha só, como é que seria o nosso esquema? Nós teríamos que nos juntar com apicultores, criadores de rainhas e técnicos e pesquisadores. Todo mundo tem que trabalhar junto com o quê? Com autoridades nacionais, regionais e locais. Num modelo de transparência, intercâmbio de ideias, colaboração em rede de comunicação. Ok. Hoje, se a gente olhar a apicultura, ela não tem essa rede pronta. Ela não está pronta. Mas vamos seguir o modelo para ver o que a gente consegue fazer dentro da apicultura. Vamos lá, pode passar. Então, o que a gente está... junto à Rota do Mel, tá? Que é um programa das rotas de integração nacional do
Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional vem fazendo. Tá? Então, é um projeto piloto. Para quê? Para a gente simular, do começo ao fim, o processo de seleção e melhoramento genético sistemático, para a gente ter um modelo, um caso de sucesso ou um insucesso, para a gente poder iniciar as discussões como que isso poderia funcionar dentro do país. Porque até então, a gente tem uma série de excelentes profissionais que vendem rainhas, que dão cursos, que dão palestras, que são pesquisadores, mas essa rede ainda não se comunica em prol de um esquema desse. Tá? Então, esse projeto piloto, pode passar. Qual é o objetivo dele? Ainda não é ter rainhas na mão do produtor, porque isso não acontece rápido. O objetivo do projeto piloto é, olha, governo, autoridades, Câmara Federal, Câmara Técnica de Agricultura, Técnica Federal, nós temos uma projeção do que seria um programa de melhoramento genético dentro do nosso país para os próximos 10, 20, 30 e 40 anos. Não é a projeção perfeita, nem será, mas é o ponto inicial da discussão. Então a gente não está querendo aqui fazer rainha, fazer seleção, melhoramento, não, a gente quer saber o que o nosso país pode nos trazer a longo prazo com a questão do melhoramento genético de abelhas. Se isso já tivesse feito, provavelmente não tinha abelha europeia tentando entrar aqui. Por que eu estou falando isso? Porque essa abelha que a gente tem, ela precisa ser só selecionada. Ela é a melhor abelha, a mais adaptada que a gente tem. Sabe quando a casa não está organizada, você quer trazer mais gente para dentro da casa? Isso pode trazer um confundimento, doenças, problemas dentro da nossa criação. Não estou criticando quem a faz, porém, tecnicamente, o certo é a gente organizar a nossa casa. Os programas de melhoramento aceitam animais europeus e de outras origens? Sim. Mas um programa de melhoramento genético aceita animais de outro país. Todos os países fazem isso no mundo, eles aceitam, mas eles vão fazer o quê? Testar esse material nas condições do nosso ambiente. Depois que ele vai para o campo, é teste, é saber se esse material pode ou não. Tem abelha europeia que pode se der bem no nosso país? É. Alguém sabe qual é? A gente não sabe. É a validação que tem que fazer. É validação, exatamente. Sem isso, a gente não consegue falar que é bom ou não. E aí a gente está vendo uma cadeia que está crescendo muito. O investimento não é como das outras cadeias, mas a gente precisa ter voz e um argumento para falar, olha, o que a gente pode, como governo, como pesquisadores, como técnicos, como apicultores, elencar para isso. O que a gente espera? A gente tem que ter um ponto inicial. A abelha foi africanizada, ok, ficou excelente, mas ela precisa ser trabalhada. Tá? Então a ideia é ampliar o desenvolvimento e discussões dessas estratégias, para que a gente tenha um programa de melhoramento genético nacional duradouro. Vai demorar para formar? Vai. Depois eu vou mostrar para vocês quanto tempo demora mais ou menos, tá? Só para ter uma ideia. Então vamos lá. Para isso a gente tem que definir algumas estratégias. No nosso país, as estratégias ali, tem um primeiro quadrinho, ficou bem pequeno, deveria ter colocado um pouco maior. Mas aqui, quais características e que animais a gente vai medir? Olha, a gente sabe das características importantes. O professor Ednei falou, primeiro palestrante, Valderi, seu Valderi, falou também. A gente sabe quais são as características que seriam importantes para o nosso país. Tá? Técnicas reprodutivas. A palestra do professor Ednei foi inteira sobre técnicas reprodutivas. Né? Falando de como se reproduz, de bons manejos, de boas estratégias. Ou seja, nosso país tem excelentes profissionais nessas estratégias. Né? Profissionais e produtores. E olha só, essa estratégia aqui do meio é
oportunidade da gente aproveitar para colocar na mesa e discutir. Então, para depois disso a gente pensar, fazer um processo de seleção e melhoramento, para depois disso a gente pensar em ter um banco de rainhas, não só dentro das unidades que produzem rainhas dentro do nosso apiário, mas ter um monitoramento do material genético que a gente tem. Quando a gente tem esse monitoramento, melhora a nossa visibilidade fora do país, nossa visibilidade dentro do país. Então, o projeto hoje da Rota do Mel para o melhoramento é um projeto de organização. Tá? Pode ir, Will. Bom, e essas estratégias é apenas uma parte do processo. O processo não é só estudar, a gente tem que fazer um filtro dentro da pesquisa. Tem muita pesquisa de qualidade, muita pesquisa importante, mas quando a gente pensa em produção, a gente precisa pôr um filtro nessa pesquisa para gerar ativos. O que são ativos? É dinheiro. Existe a pesquisa que não vai trazer ativos imediatos, que ela precisa acontecer no centro de pesquisa, quem paga por ela é o governo, mas precisa existir pesquisa a campo. Então vamos ver essa parte aí, isso é só uma parte do plano. O que a gente vai fazer? Pode falar os cliques do meu. Ó, isso. Para esse projeto piloto, a gente não podia fazer isso em todo o Brasil. Não dá. A gente não tem perna nem dinheiro para isso. Então qual foi a proposta? Vamos fazer esse projeto piloto na região sudoeste do Paraná. Por quê? Porque lá a gente já tem unidade pronta, já está tudo lá. Vamos fazer esse teste. Quais ações a gente faz já lá, né? Coleta de dados, treinamento, avaliação genética, seleção, reprodução, teste de campo e monitoramento de resultados. Isso aqui é o que a gente faz dentro da universidade. Não é suficiente para fazer um programa de melhoramento, a gente precisa fazer isso funcionar. Quais características a gente está trabalhando? Produção de mel, invasão e infestação de varroa, comportamento higiênico, área de cria, qualidade de rainha, ou seja, nós vamos simular um programa completo de melhoramento, trabalhando com todas essas características. Cada passo que é dado é monitorado, é contabilizado, quanto demandou de horas, quantos profissionais serão necessários. Por quê? Inicialmente, o que a gente acha, é um grupo de pessoas que trabalham dentro desse projeto, a gente acredita que, se isso funcionar, a gente poderia ter uma unidade em cada estado, ou os estados que tivessem interesse, trabalhar com 2 ou 3 unidades, monitorando e trabalhando em cima disso. Isso não tira o trabalho de ninguém, isso, pelo contrário, vai precisar de muita gente que produz rainha, vai precisar de gente que saiba inseminar, mas não para o produtor lá que está produzindo mel, parar o que ele está fazendo para inseminar. Não, é para a gente manter o material genético, então precisa ter gente que saiba inseminar. O pessoal fala, mas para que fazer curso de inseminação? Gente, a gente precisa ter essa tecnologia dentro do país, mas ela tem que ser usada na hora que economicamente ela vai se justificar. Se eu quero lá comprar um aparelho e fazer inseminação, aí é outra história. Né? Mas economicamente isso tem que ser justificado. Vamos lá, pode passar. Então, o que a gente vai fazer de entrega para o governo? Tá? A gente vai fazer um treinamento de todo o processo. Vamos fazer uma projeção em território nacional, quanto que custaria, como que seria isso, e vamos apresentar isso para todos os nichos da cadeia produtiva da apicultura. Então, vocês vão ver isso acontecer, a gente vai propor, a gente já está esperando levar bastante cacetada na cabeça, porque tem muita coisa a ser discutida, mas é um trabalho que vocês vão ver aí no decorrer dos anos e que a Rota do Mel está envolvida nesse desenvolvimento do projeto. Quem vai capitanear? A capitaneação, o projeto piloto é na nossa universidade. O projeto piloto ali eu que coordeno, junto com outros pesquisadores. A gente está com mais de 20 pesquisadores envolvidos na pesquisa. Nós temos um conselho sênior dentro do projeto. O que é um conselho sênior? A gente reuniu as pessoas que têm a maior experiência na área de melhoramento genético do país, inclusive aposentados, pessoas de empresas, para que eles nos ajudem a tomar as decisões dentro de um processo de produção, baseado na expertise deles, inclusive em outras áreas. Então, ocorre na UTF e eu estou coordenando esse pedacinho.
mas existe vamos dizer assim, uma coordenação conjunta das ações. Quem que capitaneia isso ao final de tudo? O Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Então, ao final de 2 anos, a gente vai entregar para o Ministério um plano todo elaborado de domínio público, todo mundo vai ter acesso a esse plano, para conhecer, vai ter consulta pública, para que todos conheçam esse processo. Então, o que vai acontecer a partir dali vai depender da questão política, da questão econômica, da própria cadeia, das confederações, das federações. Então, é algo que a gente vai dividir a responsabilidade. Durante muito tempo, acreditou-se que um centro de pesquisa poderia fazer material genético, vender rainha. Gente, é ilusão isso. Um centro de pesquisa, uma universidade, não consegue vender rainhas assim, no volume que é necessário. Quem que vende rainha? É o cara que é especializado em rainha. Ele faz parte da cadeia, é ele que mantém a cadeia. A universidade não pode querer fazer o que ela não é para fazer. Então, a universidade vai colaborar com o que a gente já faz, vou mostrar para vocês, e a gente vai precisar dessas espécies. Qual que é o seu nome? João, eu fiz uma pergunta para o pessoal do Ministério essa semana. Nós vamos ter recursos para fazer isso no futuro? E se a gente apresentar um projeto e esse projeto depois, não tem recurso? Não tem dinheiro. Aí eu vou ficar bem frustrada, né? Porque daí falando, olha, a gente está penando para fazer, está trabalhando duro. Aí a resposta foi a seguinte: a partir do momento que a gente tiver o projeto, que ele passar pelas devidas discussões, que são confederação, todos os estados e tudo mais, eles vão abrir editais de chamamento para as pessoas participarem dessa ação. Então vai ter o edital para o cara que produz rainha, vai ter o edital para o apicultor que quer ajudar a coletar os dados, o apicultor vai querer fazer o teste de progênio. Então aí, com o edital, eles conseguem ir fomentando a ação. A gente já está provocando pelos APLs. Ótimo. E está saindo alguns projetos já foram aprovados. É um caminho de organizar a casa, né? Tem que organizar. E erguer a mão e falar, existe essa demanda aqui. Né? Então, é algo que a gente ainda não tem no país, nós temos isso acontecendo em vários centros de pesquisa, até onde eu trabalho, gente, a gente pesquisa desde o pelo da abelha até a abelha produzindo. Né? Mas, tá. E aí? Onde que isso vai acontecer? Nós temos bem claro isso. Nossa função é fazer o que a gente consegue fazer e a gente precisa dividir essa responsabilidade. Né? Então, olha só, o que a gente tem feito lá da nossa parte, tá? Sobre a parte técnica. Eu não sei como é que está o meu tempo. Tem quantos minutinhos? Ainda tem. Nossa, uma vida, 30 minutos, né? Olha só, a gente lá está se preocupando em mensurar características que a gente consiga fazer o processo de seleção rápido. Tá? Nós encontramos excelentes resultados trabalhando com o peso da rainha, a emergência, mas conseguimos que a produção aumentasse em 26%, selecionando para peso da rainha. Não é pegar a rainha mais pesada da balança, e sim a rainha com maior potencial genético para peso. A gente conseguiu uma produtividade interessantíssima, só que, junto com a produção, com o aumento do peso, o que a gente encontrou? Aumentou a enxameação. Aí isso dá para usar? Não dá para usar, né? Não tem como é que vai enxamear? Aí é que vem aquela história da Alemanha, que eles têm aquele índicezinho que eles fazem. Enxameação e grande volume populacional, elas têm uma relação genética que a gente precisa favorecer ou não. Porque enxameação é boa para quê? Para a reprodução da abelha. Se eu quisesse trabalhar com conservação de abelhas, eu tinha que estimular o quê? Enxameação. Para o outro lado. Agora, quando eu quero trabalhar com produção, eu tenho um lado contrário. Então, o que a gente encontrou lá, naquela população que a gente selecionou? A gente encontrou
peso. As filhas começaram a produzir, serem mais pesadas, as netas mais pesadas, bisnetas mais pesadas, mas quando eu coloquei esse indivíduo no campo, ó, a enxergação aumentou também. Então, é isso que a gente faz lá nesse aspecto, para tentar entender quais características poderiam ser trabalhadas e em que medida elas poderiam ser trabalhadas. Pode passar. Talvez tenha aumentado o vigor dela. O que a gente observou é que elas tinham muita cria. Muita cria. E o que acontece? Os apicultores, parceiros do teste, e por uma falha nossa também, eles precisavam de mais espaço para cria. Eles tinham um sistema de um ninho só. Então não dava para a gente colocar um segundo ninho, porque eles não tinham esse segundo ninho. E a gente também não sabia que ia ser selecionado junto com essa enxergação. A gente trabalhou com a única característica que a gente podia, peso e mel. A gente não tinha dinheiro, a gente fez esse projeto com 30 mil reais. Mas já tem a dica de como corrigir, né? Já tem a dica de como corrigir, exatamente. É uma questão que a gente consegue administrar. A gente viu o aumento de peso de produção, mas só que veio de chameação e não tem como manter. O que a gente precisa fazer? Buscar outras características. Tá? E isso, gente, a gente só vê quando a gente sistematiza o negócio lá na pesquisa. Sem isso é meio complicado a gente chegar a essa conclusão. Pode passar um vídeo para nós. Olha só, essas duas meninas que já são, né, a Fernanda e a Giele, elas trabalham dentro desse projeto. E, para vocês terem uma ideia, a gente tinha a intenção de avaliar o número de ovários. A gente já tem vários trabalhos avaliando o número de ovários de rainhas virgens, fecundadas, mas a nossa intenção era avaliar isso como um sistema de melhoramento genético, produzindo filhas, netas, bisnetas, tataranetas, enfim, vendo como é que isso funcionava numa população tamanho ideal para melhoramento. E o que aconteceu? Esse era o nosso objetivo, né? Daí a Fernanda precisava de um jeito de contar os ovários. Contar lá as células dentro do ovário. E aí a Fernanda não conseguia achar esse método. Muito caro, disponível, a gente não tinha dinheiro. Acontece com vocês de não ter dinheiro? Achei que foi só pra gente lá. Não tem dinheiro, né? Dinheiro tá sobrando, né? Pois é isso, bem raro, né? Mas acontece. Então, o que a Fernanda fez lá? Por que eu estou falando isso, gente? A importância da pesquisa no processo. A Fernanda se enfiou dentro de um laboratório e desenvolveu um método de contagem de ovários que ficou, cada lâmina, cada rainha que ela executa esse processo, custa 7 centavos de reais. Super barato. E em 9 horas ela tem um número de ovários. Por que é importante a gente ter esse número rápido? Porque a gente tem que selecionar isso rápido. Quanto tempo uma rainha virgem pode ficar esperando para ser fecundada? Ela não pode esperar uma vida. O ideal é que ela seja em menos de 5 dias, mas ela esteja no campo. Então, essa contagem demora, e a Fernanda desenvolveu esse método rápido, barato. Nos Estados Unidos, eles fazem essa contagem, só que com um mega laboratório. A lâmina para contagem disso daqui, para a gente hoje, fica em torno de 8 a 15 dólares uma lâmina no esquema desse. Então, o que a gente está tendo que fazer? Para africanizar e para a nossa realidade, a gente vai tendo que desenvolver processos eficientes, mas que sejam o quê? Baratos. Senão a gente não justifica, a nossa cadeia ainda é pequena frente às outras cadeias. Tem um potencial gigante, mas economicamente ainda não se paga. Tá? Pode passar aqui à frente. Outra coisa que a gente tem feito, essa é a Rúbia, ela é da Bahia. A gente está tendo a honra de ter o pessoal do Nordeste trabalhando com a gente. Que, aliás, não é porque eu estou aqui não, é porque a gente tem visto um pessoal com muita garra, força, determinação e foco. Está dando um baile todo mundo lá na nossa região. Tem uma orientada do Maranhão, da Bahia, veio, na verdade, são duas da Bahia. Então, estão dando um show lá, né, no trabalho. Então, a Rúbia, ela trabalhou com avaliação de características externas de rainha. Mas será que uma asa maior dá maior produção de mel? Não. Será que um abdômen maior dá maior produção de mel? Não. São características externas que a gente precisa estudar a relação genética
Porque dá para passar um ultrassom na rainha, dá para fazer uma cirurgia, ver como é que ela está e depois ela fica bem? Não dá. A gente precisa avaliar ela de uma forma rápida, externa, barata e buscar a relação com as características de reprodução. Então essas meninas aqui, elas passam madrugadas afora, sem dormir, avaliando rainha emergindo, avaliando o peso, largura de abdômen e identificando quais características poderiam ser potencialmente utilizadas dentro do programa de melhoramento. Mas vamos assim, a gente já sabe que isso funciona, não é bem assim. Fenotipicamente, no olho, até pode ser ver lá. Mas quando você começa a entender as relações genéticas que tem com a produção, não é bem assim. Não é uma rainha mais pesada que vai dar mais produção. Né? Pode passar. Outra coisa que a gente tem feito, qualidade de sêmen. Não qualidade do sêmen do zangão, mas qualidade do sêmen que está na espermatoteca da rainha. Tá? Então a gente tem trabalhado com rainhas vindas de produtores que vendem rainhas e também rainhas ascendentes, ou seja, quando elas ficam velhinhas, na hora do descarte. Na hora que o produtor descartou essa rainha, a gente traz a rainha para a gente e a gente avalia ela. Por quê? Até hoje só tem estudo de rainha jovem. E quando o produtor decide que a rainha, decide não, né? Se ele tiver marcado, né, tiver controlado, ele vai falar, essa rainha já deu tempo, um ano e meio, acabou. Mas quando ele tem marcado, ele sabe. Mas quando ele não tem marcado, ele supõe que ela tem um ano e pouco. Né? Então, o que a gente está fazendo? Estudando ela na velhice e na juventude, para saber o que acontece com a rainha quando ela fica velha. Ah, mas é lógico, ela para de depositar, ela para de ter vigor. Tá, mas tem detalhes que essa pesquisa aqui não gera ativos diretamente, precisa ser vista. Tá? Então, quem trabalha com isso é a Nai e a Vitória, pode passar. E aí nós temos a Luciana, que é do Maranhão, realmente que é do Paraná. Nós estamos trabalhando também com as estratégias de transporte. A indústria de avicultura, de postura, ela teve um grande entrave quando ela começou a trabalhar com melhoramento, que foi a logística do material genético. Então, hoje a gente tem uma logística toda estabelecida para a avicultura e para abelhas nós temos uma certa logística, mas ela não está totalmente delineada. Então, o que a gente começou a fazer? Rainhas chegando de produtores que sabem que a gente está fazendo a avaliação, tá? Rainhas velhas vindo de produtores também. E essas rainhas são colocadas data loggers dentro das caixinhas e a gente sabe o que ela sofreu de temperatura, umidade e trepidação. Porque será que no correio o pessoal leva assim a rainha, né? Não, né? A gente viu a trepidação que ocorre dentro da caixa, ela é gigante. É uma trepidação que a caixa rolou assim, ó. Tá? Então, esse monitoramento permite a gente entender quais são os entraves do processo de logística. Tá? Pode passar. Outra situação. Quando a gente recebe rainhas, eu vou citar o nome de um produtor de rainhas, o Robson Laade, que vocês conhecem. As rainhas do Robson chegam com algodãozinho e água. Chegou com um algodãozinho. Quem já comprou rainha do Robson aqui? Ou aqui da região, alguém comprou? Como chega essa rainha para vocês? Ela chega hidratada? Chega bem desidratada, né? O que acontece? No transporte, não tem como dar água para a rainha. Então, se coloca um algodão com um pouquinho de água, as operárias vão tomar essa água no algodão. Certo? Só que esse algodão evapora muito rápido a água e lá pelo 12 horas após o início do transporte, esse algodão já está seco. Eu sei isso porque a gente fez os testes no laboratório. Ok. Professora, sim. Na avicultura, no transporte, para a gente garantir isso, a gente utiliza laranja mimo do céu, fatiada. Olha aí, não sabia disso. Porque aí tem umidade e ela serve também de nutrição. Né? Carboidratos solúveis. Olha só, mas olha que interessante. Tem uma professora lá na universidade que trabalha com o projeto Amazônia, olha só, o Paraná trabalhando com o projeto Amazônia. E ela trabalha com nanocelulose. Que trem que é esse? É uma membraninha que uma bactéria cria. E essa membrana, ela é toda entrelaçada
e ela absorve muita água, absorve bastante água, e ela não deixa escorrer a água. E a gente fala, por que a gente não pega essa nanocelulose e coloca para as operárias? O que as operárias vão fazer essa nanocelulose? As bichinhas tomaram água, a rolê na nanocelulose. Opa, se a operária tomou água, o que vai acontecer com a rainha? Talvez vai hidratar, porque é diferente de você ter um algodão que acaba em 12 horas a umidade e a água, você ter a nanocelulose que se mantém por 4 dias. Ela tem um estoque de água de 4 dias para a rainha. Então, o que acontece? A gente está desenvolvendo esse projeto, medindo, porque a nanocelulose não é barata de produzir. Ai, mas não é barato, vocês estão investindo nisso? Sim, porque existe uma forma de baratear. E o que é a intenção? A intenção é criar uma linha mesmo nutricional, porque ela não absorve só água, ela absorve aminoácidos, ela absorve minerais. Então, além da água, a rainha, durante o transporte, pode ter acesso à questão nutricional diferenciada. Parece muito fora da realidade, gente, e é ainda. Mas, quando a gente pensa em material genético, quando a gente vai mandar rainhas do estado do Rio Grande do Sul para o centro-oeste, do Ceará para a Bahia, do Ceará para Ilhéus, enfim, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que dar um tratamento diferenciado nesse material genético. A gente sabe que o transporte, ele realmente estraga o material, tá? Então, não estamos dizendo que o algodão não funciona. O algodão funciona e funciona muito bem, mas nós vimos uma opção de hidratação mais rápida e mais eficiente, tá? Isso tudo pensando no programa de melhoramento. Pode ir adiante. Está acabando já. E aqui, a gente, um trabalho que a Vitória fez simples com os produtores mesmo da nossa região, ela fez uma proposta para um grupo de agricultores perto do Rio Iguaçu. Falou assim, olha, o dia que vocês fizerem o descarte das rainhas, vocês forneçam as rainhas para mim, que eu vou fazer uma análise nessas rainhas. Tá, então os agricultores pegaram e descartaram as rainhas que eles deduziam que não eram boas. Eles não tinham controle exato da idade da rainha. Eles só chegaram e falaram, essa caixa aqui já não está mais boa, isso aqui já não está bom. Fizeram descarte para colocar novas rainhas. Tá? Foram 111 rainhas descartadas. Um grupo pequeno, mas a gente também tinha perna para mais volume de rainhas. E aí, o que aconteceu? A Vitória foi, matou todas essas rainhas e fez uma análise da espermateca, dos ovários. E a gente usou parâmetros que são julgados, a gente também não tem certeza sobre esses parâmetros, mas são julgados assim, que afirmam a qualidade da rainha.